Oi, gente, o Conversando com a Gabi Félix está comemorando um ano. Então, em comemoração ao aniversário, eu resolvi fazer um especial com pessoas que contribuíram para que eu realizasse o programa. E, bom, está comigo o Dr. Gilmar Alves e a culpa é da sua esposa, Dona Zélia Teodoro, que no atual momento é prefeito de Quirinópolis e ela é a primeira dama da cidade de Quirinópolis. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Obrigada a nós. E esse bate-papo vai ser para a gente conhecer a história de vida do casal, falar sobre casamento, e vou fazer uma brincadeirinha no final para saber se eles realmente conhecem um ao outro. Tudo bem? Parceiros do programa Conversando com Gabi Félix. Vaz Café. Colégio Expansão. E Drogaria Martins. O que eu quero fazer para vocês é, quantos anos de casados vocês dois têm? 33 anos. 33 anos de casado. E como vocês se conheceram? Bem, nós conhecemos, primeiro era vizinho de fazenda, né? Lá na fazenda Guarirópolis. Aí só o senhor tinha a fazenda, morava lá. E meu pai tinha a fazenda para lá, mais ou menos 4, 5 quilômetros. E a estrada passava lá na porta, né? E meu pai já era amigo do pai dela, vizinho de fazenda naquela época. Inclusive vizinhos se visitavam, né, na casa um do outro, né? E já desde lá nós conhecemos. Não vou falar que tinha amizade, não, né? Mas já era conhecido. Depois nós mudamos para a cidade, ela mudou também, né? E à medida que o tempo foi passando, aí tinha os bailes lá no Clube Itamaraty, tinha o carnaval, né, no Clube Itamaraty, e lá nós ficamos conhecendo, né? Brincava carnaval junto, ficava, dava um namoradinho. Depois eu estava estudando em Uberaba, depois de Uberaba eu fui lá para Viçosa fazer universidade. Não encontrava quando era férias, quando eu passava aqui, né? Nós encontrava, sempre estava aí, junto, Mas vocês, no barzinho. mas assim, vocês já tinham se interessado um pelo outro ou era só amizade? Era uma amizade colorida. Uma amizade Vamos lá, colorida. Entendi, toda vez que o senhor ia de férias da faculdade... encontrava, nós estávamos aí juntos, às vezes ficava junto, às vezes não, né? Mas sempre assim, já de olho, né? De olho um no outro, né? Então foi assim que nós tivemos Primeiro contato. um contato mais de perto, né? Depois eu me formei e vim para Quirinópolis em 83, né? Final de 83. Fui trabalhar na prefeitura como engenheiro e secretário de transporte e obras. E a Zélia estava em Uberlândia. Mas aí... Ela estudava ensino médio ou faculdade? Não, naquela época, quando eu fui para Uberlândia, para começar a fazer o ensino médio, né? Naquela época era uma época assim que raramente os pais permitiam que seus filhos fossem. E como eu sou gêmea, né? A Selma, a Sônia e a Dolores são minhas outras irmãs, elas já tinham ido para Uberlândia, nós fomos também. E dentro de todo esse tempo, terminei o ensino médio, fiz faculdade de Educação Artística, posteriormente de Decoração, lá na Universidade Federal de Uberlândia. E até nesse intermeio que a gente ficava lá, eu era jogadora, né? Adorava jogar vôlei, basquete, handebol. E em um desses jogos meus, que eu representava a universidade, encontrei de surpresa com o Gilmar. Lá também. Nesse evento, tá? Nesse evento. Eu morava em Uberlândia, jogava na universidade e o Gilmar foi também, que era nos jogos também, com a turma de Viçosa. E ele estava também fazendo faculdade na época? Fazia faculdade na época e lá nós encontramos e até nesse dia eu tinha um outro namorado, namorei assim, 4 anos, e quando o Gilmar voltou para Quirinópolis, em 83, eu formei em 85, vim pra cá, eu já terminei com outro namorado e automaticamente nós já começamos a namorar. A namorar. Aí nós namoramos mesmo, então nós começamos a namorar no dia, eu cheguei aqui no final de julho, e no dia 3 de agosto nós começamos a namorar.
3 de agosto de 85. Namoramos por 3 meses. Nesses 3 meses, o Gilmar, os pais dele não moravam aqui, né? Então ele morava com o seu Zé Faria, que ele tinha hoje como aqui, morava em Mato Grosso. E aí o Gilmar começamos a namorar, e aí meus pais tinham separado, e acabava que o Gilmar ia almoçar todo dia lá em casa, e ele teve essa família que hospedou ele, como os pais dele também. Ele hoje tem uma gratidão muito grande por eles. E dentro desse tempo, com 3 meses de namoro, ele me pediu em casamento. 3 meses? 3 meses de namoro. Já sabia já? Que aí ele pegou um anel meu e para ser medida. E aí esse anel ele levou e já fez as alianças. Então ele chegou, fez a medida, a senhora não sabia que ele ia fazer o pedido? Nunca. Então ele fez escondido, sem se Ele fez aliança, levou aliança. Ficamos noivos no dia do aniversário, dia 9 de janeiro. Aí nós começamos a namorar no dia... já marcamos o casamento também. Nós começamos a namorar no dia 3 de agosto de 85, e com 3 meses ele já me pediu em namoro, e já marcando pra gente ficar noivo no dia do meu aniversário, 9 de janeiro de 86, e nesse dia do noivado, ele já marcou o nosso casamento também. Nós namoramos 11 meses e 3 dias. Então foi assim tudo muito rápido para aquela época também. E aí logo em seguida nós casamos, né? Fomos morar aqui em Quirinópolis mesmo. E o Gilmar recebeu um convite para trabalhar em Goiânia. Ficamos aqui 6 meses. Ficamos aqui só 6 meses. Vocês foram morar em Goiânia, então? Ficamos aqui. Em 87. Nós ficamos aqui por 6 meses. O senhor estava recém-formado na época? Já tinha 2 meses, 2 anos. 4 anos. E aí nisso, o Gilmar chegou para mim na hora do almoço e falou assim, eu recebi um convite para ir para Goiânia, para trabalhar lá. Aí eu falei, não, assim, tipo assim, né, não, deixa eu pensar e tal. Ele falou, não, eu tenho que dar resposta até 2 horas da tarde. 15 minutos para pensar. Tipo assim, aquela coisa assim, foi aquele up na minha vida, né. Aí eu comecei a chorar e não queria, porque estava aqui, eu fiquei 7 anos e meio em Você ficou Uberlândia. preocupada por causa da cidade, início de casamento, o que foi que você ficou preocupada? Não sei, porque eu sempre gostei muito de Quirinópolis, eu acho que Quirinópolis é a minha cidade mesmo, né? Mas só que eu falei pra ele, olha, eu não, a minha resposta, se fosse por mim, seria não. Mas eu não poderia tirar aquela oportunidade que ele teria naquela hora, né? E também eu não queria que a vida inteira ele pudesse me cobrar disso, né? De eu não ter aceito ir. Aí, então vamos, se é pro seu Ela bem... falou que você que sabe. Eu falei, então pode arrumar as malas, né? Então foi assim. Qual foi o prazo tem que de você vencer ter que os- estar lá? Hã? De estar lá? No momento que o senhor aceitou, qual era o prazo que o senhor tinha que estar Já lá? foi logo na outra semana. Já Na tava outra lá. semana, então foi coisa assim. Outra semana Tanto foi é que convidado para nós... ser diretor de engenharia da Quadro, Companhia de Habitação de Goiás. Hein? Aí já foi rápido assim. Eu acho que eu, como profissional na época, aqui eu estava estabilizado e ilimitado, né? Então lá eu fui num novo desafio. Primeiro foi Goiânia, que eu nem conhecia tanto Goiânia naquela época, mas fomos e ficamos em Goiânia de 87 até dezembro de 92, né? E aí... 6 anos. Então, mas nesse tempo vocês não tinham filho? Não, nesse intermédio, fomos por para exemplo, Goiânia, nós ficamos em 2 87 meses e 89 nasceu o Bruno. Tá. Né? Lá em Goiânia, então. Lá em lá Goiânia. em Goiânia. Os nossos 2 filhos são nascidos em Goiânia. Na época eu fui, né, eu trabalhava aqui, eu dava aula, e daí eu tive que abandonar tudo. E lá, profissionalmente? E fui. Aí lá eu fui trabalhei com decoração. Então lá eu fui trabalhar com projetos, né? E depois tentando engravidar, não engravidava. Do Porque- primeiro, que é o do Bruno. primeiro, que aí eu ficava assim, não vou. E o Bruno veio, depois de quase 3 anos que a gente estava casada, que eu engravidei. E aí mesmo assim continuei trabalhando, né? E o Gilmar mudou, foi crescendo, né, na própria profissão, porque também tinha o lado político. E aí eu fui me adaptando,
Mas eu saí daqui chorando, porque eu não Chorando, queria ir. de jeito nenhum. E depois quase que eu saí chorando de Goiânia, porque eu já, agora que eu ia estar com os meus filhos que poderiam estar estudando, mas veio a oportunidade e na época também foi outra surpresa para mim, porque o Gilmar falou assim, me chamou para ir passear com os meninos para praia. E nós fomos... Você estava morando em Goiânia. Em Goiânia. Nós fomos com um casal de amigos para Camboriú, aí eu levei minha mãe. Nessa viagem nossa, o Gilmar, assim, foi, vamos viajar, e raramente a gente viajava em dezembro. Você né? já conhecia a praia? Já conhecia tudo. E aí, quando nós retornamos, ele falou para mim, falou, não, eu fui convidado para trabalhar em Quirinópolis. Para voltar para Quirinópolis, para trabalhar com o Sodino. Foi candidato a prefeito em 92, né? E antes dele vir registrar a candidatura, ele me chamou para conversar, pode, Gilmar. Eu estou aqui, sou deputado estadual, estou muito bem aqui em Goiânia, então eu Você só já volto... conhecia ele? Já tinha trabalhado com ele, né? Eu só volto para ser candidato em Quirinópolis com um compromisso. Se ganhar, para você ir comigo para assumir a Secretaria de Administração, que é uma secretaria bem ampla naquela época, ela que, na verdade, era um super secretário, que comandava toda a equipe. Ele falou, porque minha família vai continuar em Goiânia e eu não vou poder ficar todos os dias em Quirinópolis. Então eu queria que eu estivesse aqui junto com ele. Aí eu já falei para ele, olha, do mesmo jeito que eu fui de Quirinópolis para Goiânia, eu volto tranquilamente. Né? Assim como voltamos para cá, em 92, assumi a Secretaria de Administração, trabalhei com ele, na época ele estava na prefeitura, até 95, né? Aí logo depois já entrou outro prefeito, mudamos um pouco, não deu certo de trabalhar junto, aí que saímos, fomos abrir uma empresa e tomar outro rumo na vida, né? Mas no momento que o senhor saiu de uma cidade grande, estava trabalhando, o senhor é engenheiro civil, né? Sua cidade grande, aí o senhor teve a oportunidade de voltar para a sua cidade, uma cidade menor. Profissionalmente, o senhor ficou preocupado com isso ou não? Não fiquei, porque é o seguinte, eu estava exercendo cargo público, né? Cargo de livre nomeação e exoneração, como eu exercia lá em Goiânia. Na época eu era diretor de engenharia da EMOC. Eu tinha lá mais de 60 engenheiros e arquitetos trabalhando comigo. Então, e vim para fazer uma coisa também que eu já tinha experiência, que é na parte da administração pública municipal, eu tinha sido secretário, tinha certa experiência, sempre gostei muito de Quirinópolis também. Então, já voltei já para estar trabalhando aí e já pensando também em abrir um outro negócio próprio para mim. Assim na como área de engenharia. Na área de engenharia. Aí em 96 eu abri a Gilente para moldagem de concreto, né? Na época que eu saí da vida pública e fui, e já estava com os meninos aí tudo, né? 6 anos, 7. Então, sem ter aquele salário que eu sempre tive mensal, que na época era um salário relativamente bom, e fui tentar abrir uma empresa, então a vida privada, uma época que a gente preocupa mais um pouco, não sabe se vai dar certo, se não vai. E graças a Deus caminhou bem, a empresa cresceu, desenvolveu, trabalhamos muito nesse período, né? Mas sempre também participando da vida política da cidade, né? Nas campanhas, sempre estava lá presente, ajudando de um jeito ou de outro. Até que veio em 96, veio em 2004, né? Você já está passando muito. Deixa eu só voltar. Em 2004 eu já fui ser candidato a prefeito. Tem que ser 40 minutos. Deixa eu só voltar um pouquinho. Nessa época, quando o Gilmar ele recebeu esse convite para voltar para Quirinópolis, que nós fizemos essa viagem e tal, eu tive a infelicidade de perder meu pai. E com essa perda do meu pai, sim, foi dia 23 de dezembro, a gente tinha acabado de chegar dessa viagem, e então assim, foi um momento muito difícil da minha vida, e eu fiquei aqui, estava com meu filho Rodrigo mais novo, ele tinha só 2 anos, e aí o Gilmar falou, não, nós vamos voltar para Quirinópolis e tal, e eu falei, vamos voltar, e aí com a perda do meu pai, nós pegamos uma herança da fazenda, né? Nós já começamos a trabalhar com essa fazenda.
O meu sogro já tinha dado, no dia do nosso casamento, o meu sogro já passou uma terra para o Gilmar também. Então, assim, a gente já começou a trabalhar com fazenda também, né? Desde quando a gente já constituiu a nossa família. E, assim, para nossa felicidade, assim, os meninos foram crescendo nesse meio de fazenda, né? Meu pai com fazenda, meu sogro com fazenda. E a gente foi crescendo no meio disso. Eu, por exemplo, eu falo assim que talvez das minhas irmãs eu sou a que mais herdei de gostar, de estar na fazenda. O senhor é engenheiro civil, mas o senhor aprendeu na infância a mexer com fazenda? Ou o senhor aprendeu depois, quando herdou essas terras? Bem, eu nasci na fazenda, né? Mudei para a cidade, eu tinha 9 anos de idade. Mas mudei para estudar. Então, todo final de semana, meu pai vinha, levava todo mundo para a fazenda. Férias, eu ficava na fazenda. Meu pai sempre morou na fazenda. Então, eu sempre tive esse contato direto com fazenda. Aprendi a mexer com meu pai, trabalhar principalmente com gado, conhecer, saber mexer, né? Andar a cavalo. Então, sempre nós tivemos esse contato direto com a fazenda. E, na verdade, todo goiano é ligado à fazenda, né? Todo goiano gosta de ter um pedacinho de terra, uma chácara, uma coisa assim. E nós aqui em Terenópolis, principalmente naquela época, todo mundo era ligado na fazenda. Tinha muito mais moradores na fazenda do que tinha hoje, né? Diminuiu muito. Aí, como meu pai já tinha dado um pedaço de terra, depois veio meu sogro, teve uma herança, você foi ligando mais à propriedade rural. Tinha o trabalho aqui na cidade, mas sempre final de semana estava lá olhando uma coisa ou outra, né? Já com atividade mesmo, porque foi terras que veio de herança, então a gente não vende, né? Então foi cada vez procurando estar comprando mais ali próximo e tudo, e sempre muito ligado a essa área rural, como o nosso município tem a tradição de rural. Então nós temos essa tradição há muito tempo, né? E gosto muito realmente de estar olhando fazenda, de estar indo. Às vezes gosto de dormir lá, mas você gosta, não? gosto de ir e voltar. Tem medo? Não, ele é meio pardal. Eu adoro fazenda. Quando a gente foi para a fazenda Guarirobas, que quando eu recebi essa terra do meu pai, ela era 100% pasto. E lá nós construímos o curral, uma casa, a casa para ter um funcionário, né? E lá nós fizemos um quarto para nós, do lado de fora. E nesse quarto, do lado de fora, assim, a porta do lado de fora, assim, porque nós fizemos junto com uma casa para o funcionário, mas deixamos um quarto reservado para nós. E aí pensava assim, direto pro campo. Aí pensava assim, nossa, nós vamos ter nosso cantinho, então nós vamos vir dormir, né? Deixei o quarto em cama para mim, para os meninos, tudo, que ainda era tudo pequeno, né? E por um acaso nós dormimos apenas uma noite lá. Às vezes a gente saía, ia para vacinar, a gente saía às vezes lá 11, meia-noite, vinha embora, dormia, às vezes voltava no outro dia, porque o Gilmar, assim, nunca foi muito de dormir em fazenda. Nunca gostou? Ele, assim, eu sempre gostei. E nessa época da Fazenda Guarirobas, eu acho que eu não, já que é para contar a nossa vida aqui, eu não posso deixar de contar uma historinha, né? Que o meu pai foi um dos primeiros a ter caminhonete naquela época, né? E logo em seguida o meu sogro comprou também, e todo mundo ficava doido para vir para a cidade, né? E aí tem uma bela história que a gente sempre conta, as minhas cunhadas contam muito, que meu sogro, minha sogra, meus pais também sempre falavam assim, nós temos que casar um filho do Alceu Teodoro com o Antônio Pedro. Alceu Teodoro, meu pai, e o Antônio Pedro, o pai dele. Eles conversavam com sim, tipo assim, porque eles foram compadres de casamento de filhos, né? Até a minha mãe, essa semana comentou, nós fomos em Rondônia agora, 50 anos de casada, a irmã do Gilmar, minha mãe foi madrinha desse casamento. E aí tinha historinha assim, que o Gilmar tinha que passar na porta de casa, da fazenda lá de casa, né? E aí, na porta de casa tinha um rego d'água,
E aí falava assim, todo mundo falava assim, que eu ficava jogando a água do rego na estrada para o Gilmar encravar, para poder ir lá na sede buscar uma enxada para desencravar a caminhonete do pai dele. Mas a senhora já tinha olhado Agora ele já? Isso é assim, gente. O pessoal aumenta, mas não inventa, né? Então tem um fundo de verdade isso aí. Não Então, tem você já certeza. tinha dado, a senhora já tinha dado uma olhada. Eu já estava olhando, mas eu era lá da roça, bobo, nem olhava ainda. Aí eu falava assim pra ele, assim, não, mas você sabia que encravar porque você já não levava enxada, né? Então, assim, tem essa história, assim, que a gente sempre gosta de relatar, porque assim, eu acho que... Mas não é verdade então, a senhora não estava de olho nele não. Ah, gente... Só jogava água. Mas na hora que escutava, e lá em casa era assim, você chega, tem uma rampa, uma estrada alta, então na hora que apontava lá a gente já via os carros que vinham, então a gente já conhecia, né? Tinha pouquinho, só Só passava tinha dois por pouquinho dia. carro, né? Então escutava o barulho, a gente já corria pra ver. Isso foi antes de se casar que a gente tá falando. Isso é Bem criança. antes. Foi o senhor ou foi ela que tomou a iniciativa? Ó, eu quero conhecer a fulano, eu quero conhecer o fulano. Ah, eu acho que ela já conhecia, né? Desde aquela época e vai encontrando Aí vai depois. acontecer. Né? Eu acho que principalmente depois que sai pra fora, nós fomos morar fora, aí volta Sim, todo agora. mundo na mesma época, né? E vai encontrando lá nos bailes do Itamaraty, né? No carnaval do Itamaraty, então vai aproximando, né? Até que Ficaram. ficamos. Né? Depois de ter trabalhado com o ex-prefeito Sodino Vieira, né, que é falecido, o senhor montou a sua empresa, sabendo que não tinha, por exemplo, um salário mensal por mês, não tinha. E o senhor tinha uma família, uma Era uma esposa com preocupação. filhos. O senhor se preocupou com isso? Falou assim, não, eu tô com uma ideia boa, eu tenho condições de poder fazer o meu negócio dar certo. Eu acho que sim, eu acho que era um negócio que eu acreditei nele, né? Estava dentro da minha profissão, como engenheiro, tudo. E, assim, na verdade, os primeiros meses você fica muito apreensivo. Será que eu vou vender? Será que eu vou ter cliente? Será que vai dar certo? Mas, assim, encaminhou muito bem. Primeiro, que a população já me conhecia muito aqui na cidade, né? Então isso ajuda muito. Então, e depois eu sempre procurei cativar muito o cliente. Com isso a empresa cresceu temático, eu esperava na época, eu tinha uma determinada área para ela, tive que aumentar a área 2 vezes, comprar mais equipamento, né? E trabalhava muito, levantava, era o primeiro a chegar, o último a sair da empresa. Os meninos, também, meus filhos, né? quando estavam de férias, que já levava lá para dentro também da empresa, mesmo pequeno, para eles aprender. Então, com isso, além das pessoas que já me conheciam, passei a conhecer muito mais gente, sobretudo do produtor rural, que é o principal, e ainda é o nosso principal cliente lá, que nós fazemos muito produto para zona rural, coxos, reservatório, bebedouros, casas pré-fabricadas, pré-moldadas. Então eu conheci todo mundo no município da nossa cidade de Quirinópolis aqui, e a empresa cresceu. O senhor já tinha uma visão empreendedora, então, já desde essa época? Sim, eu já tinha, assim, eu já estava com o objetivo de estar montando essa empresa, então eu já ficava olhando outras aí. Tanto é que eu comprei, na época que fui montar a empresa, eu comprei as formas de uma pequena empresa lá de Uberaba, puxei tudo para cá, e de uma outra de Goiânia. Então fui juntando e depois foi aumentando. Aí tudo que é para moldar tem que ter uma forma para fazer. Então foi aumentando, comprando mais forma, forma para poste de energia, para barracão. Então fomos crescendo, né? E a empresa, graças a Deus, ela está aí com 23 anos, né? É uma empresa bem diversificada, 23 anos no mercado, tem funcionário lá que praticamente começou junto comigo na empresa, 20 anos, 21, trabalha lá, 16 anos. Então nós montamos uma equipe que, eu falo, acho que não tem nenhuma propriedade rural no município de Quirinópolis que não tem nenhum produto fabricado na Gilei lá. Quer seja um poste de energia, outra coisa, coxo, bebedouro. Então realmente trabalhamos muito, crescemos muito, geramos muito emprego aqui na nossa cidade. Agora hoje está passando para os filhos, né? Quem não cuida cuida são meus mais, filhos. não é o senhor? Não, eu ainda sou sócio lá, mas sou
um sócio só que dá palpite. Quem cuida realmente no dia a dia são eles, mesmo porque todos dois são engenheiros, um engenheiro civil, outro engenheiro agrônomo, e que eles têm que trabalhar, modernizar, né, o local deles trabalhar. Eles já criaram a empresa de concreto usinado, de tiro e entulho, então assim, e já está crescendo também aqui. A cidade vai crescendo e abre novos campos que eles estão trabalhando para ocupar esse espaço. Depois, então, se vocês não tiverem mais nenhuma oportunidade, nenhuma vontade de sair de Quirinópolis e ir para fora e fazer outra coisa fora da cidade, não? Eu, na verdade, eu não tenho vontade de sair daqui mais. Não tem? Acho que hoje, Goiânia, vou em Goiânia mais a trabalho, né? Geralmente meio de semana, apesar de nós termos um apartamento, pequeno apartamento lá, dificilmente nós estamos lá no final de semana. Acho que passar uma por ano é muito, né? Mas realmente gostamos de Quirinópolis. Acho que aqui está tudo, família, tá as amizades, né? Tá aqui. Então eu realmente não pretendo sair daqui, nem morar em outra cidade, pretendo continuar aqui na nossa cidade. Nesse período que nós retornamos para Quirinópolis, eu continuei trabalhando com decoração, mas também o Gilmar já era proprietário da Rádio Alvorada. Que tipo de decoração que a senhora faz? Ainda deve fazer, qual que é o tipo de decoração? Projetos, né? Eu gosto mais de projetos. Mas aí trabalhei numa empresa especializada em cozinha, armários de quarto, estantes, coisas assim. Mas aí quando nós retornamos para Quirinópolis, o Gilmar falou para mim assim, eu com aquela dificuldade da perda do meu pai, ele falou, você vai trabalhar na Rádio Alvorada. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer na rádio? Não conheço nada de rádio, né? E aí eu comecei a trabalhar na rádio no dia 9 de janeiro de 93. O senhor já tinha comprado uma parte O Gilmar já era sócio. Né? E o Gilmar sempre vinha de Goiânia para cá, para reuniões, para chamada de capital, porque a rádio só vivia no vermelho, né? E aí, quando ele chegou e falou para mim que eu ia administrar a rádio financeiramente, a parte financeira, a parte artística, tudo, eu falei, gente, eu não entendo nada de rádio. Né? E aí, tipo assim, eu caí de gaiato lá na Rádio Alvorada. E aí eu fui aprender. Foi aprendendo. Mas eu falei para ela que você não precisa entender de rádio. Administrar, você tem que cuidar de duas coisas. O dinheiro que entra, né, não pode ser menor que o dinheiro que sai. Então tem que equilibrar a caixa. Esse que é só o segredo da administração. Os funcionários fazem os programas, né? Então, contratado, quer dizer, tem que vender propaganda para receber o dinheiro para fazer toda a despesa. E realmente acho que a receita deu certo, né? Acatou a receita e caminhou bem. É isso, você tem uma ideia. Eu entrei na rádio, estava no vermelho, e aí fui conhecer funcionários, programação de rádio, aquela coisa assim, naquela época. Demorou muito para aprender? Não, né? É uma coisa super simples também, né? Mas assim, eu até falava assim, eu achava interessante, por que as pessoas ligavam na rádio para pedir uma música, né? Por que aquilo, né? E aí eu fui vivenciando tudo aquilo, né? Então assim, eu fui criando amor por aquele lugar, né? Hoje, por exemplo, praticamente os funcionários que tem lá entraram antes de mim, como o Elias, o Júlio, o Marcos Paulo, o Bolinha pouco depois. Então assim, eu criei um vínculo familiar ali também, né? Então, assim, todos os funcionários ali são funcionários antigos, né? E que a gente tem, assim, maior respeito, né? De trabalho, de atenção com cada um. Eu sei que agora, né, nessa parte, enquanto o Gilmar foi prefeito, os 2 primeiros mandatos, eu continuei na parte financeira, né? Olhando, assim, mais de longe, mas sempre indo, agora da mesma forma. Mas esse período, desses 4 anos que nós ficamos afastados, eu me dediquei totalmente à rádio, né? Mas desde 93 que eu tô lá, administrando. A diretora administrativa? A parte principalmente financeira, né? Administrativa e financeira. E nesse intermeio veio também a ideia da gente ter a Líder FM, né? Então também... E a gente tinha a Líder também. Na época ainda a gente ficava num prédio que era alugado, né? Nós conseguimos fazer com que, depois que eu estivesse lá,
Nós compramos o andar de cima, né? Então hoje ali a sede é própria. Então, assim, conseguimos juntar dinheiro, mudar totalmente o equipamento. Hoje a rádio é de 100%. Mudar de AM para FM. Mudar de AM para FM. Vendemos a Líder FM, né? Mas, assim, e o objetivo nosso era mudar da AM para FM, para ter uma melhor qualidade de som, mudar todos os equipamentos, né? Então, assim, hoje aquilo ali também é a minha vida, né? Assim, embora o tempo é mais curto, tudo, porque a gente... a própria Secretaria da Assistência Social ela toma muito tempo da gente, né? Hoje, assim, também estou tendo um cuidado mais de perto com a minha mãe também, que não está bem de saúde. Então, assim, a gente vai tentando ajudar tudo aos poucos. Mas isso a gente tem que ter também equipe de trabalho, né? Então, a gente tem que saber delegar a tarefa, para que a gente trabalhe. E dentro da prefeitura, a gente sempre tem um motivo, um evento para trabalhar e que eu tenho que suprir com a vinda dos filhos. Agora temos 2 netos, né? Tem a minha princesa Maitê, que chegou há 1 mês e meio. Então, assim, o tempo que a gente dedica a eles, né? Aí meu filho Rodrigo mora em Rio Verde, né? Minha nora é médica lá. E aí ele vem, fica um dia, vai para Rio Verde, então fica praticamente na estrada também, porque ajuda a administrar tanta gelagem, concreto. E assim, a nossa vida vai levando, mas eu falo assim que Quirinópolis é a nossa paixão. Eu entrevistei 3 locutores já da Rádio Alvorada que eles falaram que começaram na rádio porque a senhora deu oportunidade para começar. Mesmo não sabendo nada, todos os 3 não sabiam nada quando entraram. E eu já ouvi falar já que a senhora sempre dá oportunidade, geralmente no domingo tem horários que a senhora dá a oportunidade para as pessoas. A senhora vê a necessidade de empresários até dar oportunidade para quem está começando, mesmo que não saiba nada? Tanto é que eu sou considerada a madrinha lá do primeiro emprego, lá da Brigada Mirim, soldado Edivaldo, vereador, presidente. Por quê? E sempre quando tem uma formatura lá, eu sempre gosto de colocar uma vez que eu recebi uma carta de uma pessoa que o sonho dele era ser locutor. Mandou essa carta para mim, veio do Paraná, e ele falava assim que o sonho era ele sairia da cidade dele para vir para cá se eu desse essa oportunidade para ele. Porque um sonho ele não morre ali naquele papel. E todos os lugares que ele ia, as pessoas falavam, mas você não tem experiência. E diante disso eu pensei, gente, como uma pessoa pode ter um sonho desse e a gente não dá a primeira oportunidade? E foi por conta dessa carta que eu pensei nisso, da gente dar essa oportunidade. Hoje, por exemplo, vamos colocar aqui na Rádio Alvorada o Felipe. O Felipe, ele está lá porque nós demos uma oportunidade para ele. O Marcos Paulo, todos eles que estão ali, praticamente começaram como office boy, como no início eles faziam técnica. A gente tinha que ter o funcionário para fazer a técnica para o locutor, porque os aparelhos eram muito diferentes, né? E ali a gente ia dando oportunidade e aprendendo a ser locutor. Então, ali, todos que estão ali, eu posso falar que é cria minha. Sabe, assim, da oportunidade que eu e o Gilmar demos para eles. Hoje, por exemplo, eu estou com um que vai começar sábado agora. Novato, que um novato. Não tem experiência ainda, a senhora vai Não, dar. esse, por exemplo, está chegando em Quirinópolis, já trabalhou em rádio, mas é uma oportunidade que a gente tem, porque eu vejo, assim, que o empresário, ele tem que ter essa oportunidade, dar essa oportunidade para as pessoas. Hoje, principalmente por a gente ter o primeiro emprego, que tem tudo legalizado para o menor poder trabalhar, né? Porque assim, eu prefiro 1000 vezes que esse menor esteja trabalhando do que ele estar em outro local, né? Na prefeitura, nós temos uma parceria com a Brigada Mirim, com o primeiro emprego, onde nós colocamos esses jovens. E um desses jovens, uma jovem, ela já passou pelo nosso cantinho de luz. E eu já falei, nós demos essa oportunidade para ela estar com a gente. E eu falei para ela assim, olha, você já imaginou quando você receber o seu primeiro salário, você pegar o dinheiro ali e você falar assim, olha, esse dinheiro eu posso comprar
uma roupa para mim, eu posso comprar um sanduíche. Quando eu falei assim, eu posso comprar um sanduíche que eu quiser, ela abriu aquele sorriso assim, quer dizer, uma coisa tão simples para a gente talvez, né? E para aquela pessoa foi um sonho. E da mesma forma, a outra funcionária que eu tive também. Primeiro salário que ela teve na vida, ela pegou ela e as 2 filhas, ela foi no local que vende sanduíche, comprou um sanduíche para ela, um para filha e outro para ela. Por quê? Elas compravam um e dividia para as 3, por exemplo. Então, cada um comprou. Isso sim é da oportunidade. Eu acho que isso é muito bom. Mas quando vocês fazem isso, eu estou gravando um ano de programa porque o prefeito deu a minha primeira oportunidade de trabalho na cidade, a gente tem uma gratidão enorme. Todos os meninos que eu gravei, que tiveram a oportunidade de trabalhar na Alvorada, porque a senhora deu a primeira chance, assim como o prefeito me deu a primeira chance, a gente tem uma gratidão enorme por pessoas assim. E a gente nunca esquece. Então, assim, isso é muito, muito bom. Muito Eu bom sempre mesmo. falo o seguinte, que você estando num trabalho, num emprego, você ter oportunidade, é mais fácil você passar por outro emprego e você estar totalmente desempregado em casa, né? Então, você teve a oportunidade de trabalhar com nós, tudo aí, quer dizer, eu acho que ali você aprimorou os seus conhecimentos, te abriu um novo Só tinha mercado, teórico, né? E eu passei a Abriu um novo mercado, teve uma nova visão aí de comunicação, que está hoje já trabalhando, fazendo programas como esse.